Salve, salve, molecada! Como é que estão as coisas aí, turma? Tranquilo? Turma, é o seguinte, professor, vocês estão percebendo que eu dei uma segurada um pouco aí naquela turbulência de atividade para não sobrecarregar vocês. Realizem as atividades do centro de mídia, isso é muito importante. As atividades que os professores estão passando também no Classroom, lá no Google Sala de Aula. E qualquer dúvida, é claro, né, turma? Vocês têm o grupo da sala, pode mandar direto pelo WhatsApp do professor. Toda semana nós temos o centro de mídia, que o professor entra ao vivo também, para tirar as dúvidas, para explicar para vocês, para a gente poder também dar uma revisão geral naquilo que vocês estão com dificuldade, tá? E hoje, turma, o professor vai ensinar vocês equação reduzida da circunferência. Vocês vão ver que é bem tranquilo, é bem facinho, né? E qualquer dúvida, se vocês tiverem sobre esse conteúdo, vocês têm todos esses recursos tecnológicos aí para poder entrar em contato com o professor, para o professor tirar as dúvidas de vocês. Beleza, turminha? Então, bora lá. Vou dividir a tela com vocês aqui, ó. Antes da gente começar com o estudo da equação da circunferência, equação reduzida, tá? Vou passar para vocês uma revisãozinha sobre circunferência. Circunferência, turma, é só a linha, tá? É diferente do círculo. O círculo é a linha com a parte interna pintada. Dentro da circunferência, nós temos o raio, tá? E o centro. O centro da circunferência é onde você coloca, lembra que vocês usavam o compasso? Onde você espeta o compasso e para fazer aquela curva. O raio é a distância, tá? Do centro da circunferência até qualquer um dos pontos localizados aqui na circunferência. Mas cadê ponto aí, professor? Os pontos localizados em uma circunferência, eles estão em cima da linha da circunferência, tá? Então, do raio, nós temos o diâmetro. O diâmetro é a maior distância entre dois pontos em uma circunferência. Ele é o dobro do raio, tá? Ele é duas vezes o raio. Então, se o raio vale 6, o diâmetro vale 12. Se o raio vale 5, o diâmetro vale 10. Inverso, se o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Tá? Então, é a maior distância entre dois pontos que passa pelo centro da circunferência. Essa a gente chama, também conhecida como a maior corda de uma circunferência. O que é corda, professor? Corda é exatamente a distância entre dois pontos localizados em uma circunferência. Qualquer distância entre dois pontos que formam uma reta é uma corda. Então, esses são os elementos da circunferência. Nós vamos usar aqui diâmetro e raio e centro da circunferência. Bora lá. Aqui eu trouxe para vocês uma diferença entre círculo e circunferência. A circunferência a gente consegue calcular apenas o comprimento dela, porque ela é uma linha, né? Se você faz um corte nessa linha, ela vira uma reta. Por isso que a gente calcula o comprimento, que é 2 vezes o π vezes o raio, ou o diâmetro vezes o π. E aqui nós temos o círculo. O círculo a gente não calcula o comprimento dele, a gente calcula a área do círculo, que é exatamente o π vezes o raio ao quadrado. O π, turma, é sempre 3,1, 3,14, 3, nunca passa disso, tá? E geralmente os exercícios dão esse valor do π aí. A gente não vai usar muito o π agora, tá? E agora a gente vai trabalhar com equações. Então, considere, então, uma circunferência de centro AB. AB é um par ordenado, tá, turma? Qualquer. X1 e Y1, né? Lembra lá da equação da reta? E qualquer ponto localizado nessa circunferência com pares ordenados x, y, que aqui seria x2, y2. Como mostra a figura a seguir. Tá lá. Par ordenado, tá? Aqui nós temos o gráfico cartesiano. O centro da circunferência, que é representado pelas letras A e B, são dois números. É um par ordenado. E o ponto P, lá, localizado a essa circunferência, que são representados pela letra X e Y também, que são números, é um par ordenado. E o raio, a distância do centro da circunferência até esse ponto é chamada de raio. E se vocês perceberem ali, dá para formar um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo a gente vai aplicar Pitágoras. Certo? E o raio da circunferência é a hipotenusa. Para quem não sabe, em um triângulo retângulo eu tenho que o maior lado, né, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, e os outros lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto, representados pela letra B e C.
Então, eu tenho o famoso teorema de Pitágoras aí, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que nós iremos usar. Então, observe como fica tranquilo, ó. Professor, o que é esse x menos a e y menos b? Nada mais é que quando na equação da reta, o x menos a é x2 menos x1 e o y menos b é y2 menos y1. Mas cadê o x1 e o x2, o y2 e o y1? Está exatamente, turminha, nos pares ordenados. Tá? Nos pares ordenados que será passado para vocês. Vocês vão ver. O cateto aqui e o outro cateto, vocês vão perceber o que eles representam. Tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho x menos o a ao quadrado e y menos b ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio. Agora, eu vou dizer para vocês o que representa isso. O x, turma, e o y são as coordenadas do ponto P. O A e o B são as coordenadas do centro da circunferência. E o raio é o raio da circunferência. Mas, professor, o que eu vou fazer com tudo isso? Por enquanto está confuso para mim. Então, vamos a uma aplicação para vocês entenderem. Considerando a equação reduzida da circunferência, x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16, determine o centro e o raio dessa circunferência. Então, bora lá. A equação que nós descobrimos agora há pouco, aplicando Pitágoras, né, essa equação reduzida foi essa, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Eu vou colocar embaixo dessa equação a equação que o problema me deu, que foi essa daqui, ó, x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16. Olha o que vai acontecer. Se vocês prestarem atenção, o 2 está no lugar do A. O B está no lugar do 5 e o R ao quadrado está no lugar do 16. Então, aqui a gente consegue achar o centro e o raio da circunferência. Como? Trabalhando com equaçõezinhas de primeiro grau. Observe. Menos A é igual a menos 2. Que o menos 2 está no lugar do menos A. Se você multiplicar essa equação dos dois lados por menos 1, você vai achar que o valor do A positivo é 2. Eu quero saber o valor do A positivo, não do A negativo. E o B é a mesma coisa. O B negativo é igual a 5. Para achar o valor do B positivo, que é o que me interessa, porque o A e o B são as coordenadas do centro da circunferência, lembra que o professor falou lá atrás? X, as coordenadas do centro da circunferência são essas daqui, turma. Ó. Deixa eu só relembrar vocês. Ó. O centro da circunferência é dado pelo par ordenado AB. Então, pronto. Então, aqui eu já consegui achar o centro da minha circunferência. Como? Se A vale 2 e B vale menos 5, a pergunta do exercício é, considerando a equação, determine o centro e o raio dessa circunferência. Então, ótimo. O centro da circunferência é 2 e menos 5. E o raio quem é? Se R ao quadrado é igual a 16, qual é a raiz quadrada de 16? Trai a raiz quadrada, o raio é 4. Pronto, eu já achei. O centro da circunferência tem como coordenada 2 e 5, negativo, e o raio é 4. Bem tranquilo. Agora vamos a uma outra situação em que ele me dá o centro, ele me dá o raio, o centro da circunferência, tá? Ele me dá o raio e ele me dá os valores do centro da circunferência e os valores do raio e pede para a gente calcular a equação reduzida. Então, bora lá. Tá aqui, ó. O centro é menos 3 e 6. Então, no lugar do A tem menos 3 e no lugar do B tem 6. E no lugar do R ao quadrado, no lugar do R eu vou colocar 5. Observe como a gente vai fazer, ó. A equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, aonde tem o A, eu vou substituir pelo menos 3. Não esqueçam que quando o A ou o B for negativo, vocês têm que fazer uma regrinha de sinal. Porque o menos aqui, x menos A, faz parte daquela aplicação de teorema de Pitágoras que nós fizemos lá no começo. Tá? No lugar do B, eu vou colocar o 6, tá? Que o 6 está aqui, ó, no lugar do B. E o raio é 5. Então, ficou 5 ao quadrado.
Como é uma equação reduzida, vocês não vão desenvolver. A única coisa que vocês terão que fazer aqui, turma, é a regrinha de sinal. Então, menos 3 tornou 3 positivo. O B continua, o 6, que era o valor do B, já pode passar direto como negativo, fica menos 6. E é isso, turma. Essa é a equação. 5 ao quadrado é 25. Essa é a equação reduzida da circunferência. Não tem mais nada que a gente fazer, tá? Então, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado é igual a 25. Acabou. Quando eu passar para vocês a equação geral da circunferência, tá? Aí vocês terão que desenvolver exatamente o x mais 3 ao quadrado, y menos 6 ao quadrado igual a 25. Mas, por enquanto, está cedo ainda, tá, turma? Eu não vou passar isso para vocês ainda. Tá bom, turminha? Eu vou deixar para vocês aqui alguns exercícios, tá? Só 2 exercícios, 3 exercícios. Determine as coordenadas do centro AB, tá? E o raio R das circunferências da equação, conforme o professor explicou para vocês. Então, aqui o menos 5 está no lugar do A, o 6 está no lugar do B, e o 8 está no lugar do raio. Mas, professor, 8 não é uma raiz exata. Beleza, turminha? Raiz quadrada de 8 a cada 2 vira 1. Deixa ele dentro da raiz. Beleza? E aí eu vou deixar outro exercício. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 2,5 e raio igual a 3. É só substituir. E o último exercício, verifique entre os pontos menos 1 e 3, esses pontos, quais pertencem à circunferência. Como que vocês vão fazer aqui, turma? Vocês têm uma equação, tá? Então, vocês têm as coordenadas dos pontos, né? Lembra lá do ponto P? A coordenada do ponto P é x e y. Então, aqui vocês vão usar o x e y. Por exemplo, o A, o x vale menos 1 e o y vale 3. Substitui. Eleva ao quadrado, faz a soma e vê se dá 25. Aqueles pontos que der 25 é o que vocês irão trabalhar. Beleza, turma? Por exemplo, o B, o x vale menos 1 e o y vale 2. O C, o x vale 2 e o y vale 3. No D, o x vale 7 e o y vale 2. Resolvam e vê se deu 25. Os pontos que derem 25 pertencem à circunferência. Beleza, turma? Eu vou deixar para vocês disponível esse arquivo, tá, de PowerPoint, e essa aulinha aqui eu vou jogar no YouTube para dar uma reforçada para vocês aí. Beleza, turma? É isso aí, valeu, brigadão. Uma ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus, e muita gratidão aí, turma. Vamos que vamos, se cuidem. É isso aí, bora lá. 1, 2, 3, fui!